Estamos gravando, tá ok? Ok. Bom, gente, então boa tarde. Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a essa pequena cerimônia de encerramento dos trabalhos da chamada GCSP número 1 de 2020. Foi a primeira chamada, a primeira iniciativa do programa que foi aprovada e deu início no ano passado, durante a pandemia, né? Na Escola de Engenharia. Então, essa chamada, ela tem, assim, nós temos um carinho muito especial por ela, né? Nós queremos, inicialmente, né, chamar a atenção aqui né, destacar os membros da equipe do GCSP que estão presentes aqui, participando conosco dessa cerimônia. Talvez cada um poderia dar só um alô, assim, se apresentar rapidamente, para que os estudantes possam conhecer a todos que estão aqui na equipe. Pode ser, gente? Vamos que ver na sequência. Ana Lide. Boa tarde, gente. Eu trabalho como coordenadora do curso de Engenharia de Sistemas. Já sou coordenadora há 7, 8 anos. Sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica e participo aqui com muito prazer do GCSP, que eu acho uma iniciativa assim, muito interessante, muito legal. Eu acho que vai trazer um resultado muito bom para a gente dentro da escola, com projetos excelentes. Tá? É isso, Carmen. Obrigada, Ana. Antônio Maia. Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Maia, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu atuei no GCSP como um dos mentores, né? Eu, em conjunto com o Hugo e com o Marcelo, eu trabalhei junto com essa equipe que vai fazer a apresentação hoje, final do projeto, e é isso. Obrigada, Maia. Hugo? Boa tarde, gente. Eu também fui um dos mentores, como o Maia falou. Eu sou do Departamento de Engenharia Eletrônica, né? Estou na equipe aí do GCSP, estou vinculado à área de controle e automação, como mentor dessa área. E juntos aí nós passamos bons tempos, né, Maia, com esses estudantes, né, assim, como a gente sempre falou, né, tem uma motivação, tem um furor ainda dentro deles, que eu acho que eu admiro muito todos eles, todos os 3 que estão aqui, mas eu posso falar de todos os 5 que tiveram que lidar com a dificuldade de tempo, matérias, regime remoto e tudo mais, e ainda uma vez por semana, né, se reuniam conosco e tiveram um avanço fantástico e uma aprendizagem de todas as formas com esse projeto. Obrigada, Hugo. Nós estamos seguindo com a equipe primeiro, tá? Do GCSP, professora Maria Tereza. Boa tarde, meu nome é Maria Tereza, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Materiais e Construção e meu foco é a formação transversal do engenheiro. Então, nessa formação, a minha preocupação com a sustentabilidade, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista de aplicação. E daí minha inserção dentro da equipe do GCSP, né, que tem como pilares a parte social e ambiental, né, visando a saúde, o bem-estar das pessoas, né, no contexto da engenharia. Obrigada, professora Maria Tereza. Professor Walter. Olá, pessoal, boa tarde. Então, sou Walter, eu sou engenheiro civil formado na UFMG, né? Atualmente eu sou do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e atualmente sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental. Então, eu quero prazer conhecer a todos vocês, né, que foram até o final no projeto, tá? E é um prazer também estar aqui com os colegas, né, participando do GSP, um desafio não só para vocês como estudante, mas para a gente também como professor, né? Então, boa tarde para todos. Obrigada, professor Walter. Professora Virgínia. Boa tarde a todos. Eu sou professora do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais
e meu interesse é nas reações, no estudo da interface do sólido, líquido, envolvendo as reações em meio aquoso, voltados à extração de metal, dos metais, e também a questões de remediação, né? Fico muito feliz de estar aqui hoje, eu já cumprimento essa equipe que termina hoje o trabalho, e os mentores, e realmente é um marco importante para nós que estamos juntos nesse projeto, nessa iniciativa GCSP. Obrigada, professora Virginia. Vamos, então, agora para, né, a apresentação, a breve apresentação aí dos estudantes, né, que participaram da equipe, a única equipe que deu continuidade até o final, né, com um trabalho relacionado à chamada. Os que estão aqui presentes conosco, Matheus de Oliveira. Boa tarde, meu nome é Matheus Coutinho de Oliveira, sou estudante de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da UFMG. Atualmente estou cursando o meu 4º período, e é isso. Obrigada, Matheus. A gente tem agora o Isaías. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também sou colega aí do Matheus. Entramos juntos na UFMG e graças a ele fez o convite, entramos juntos assim, e eu gostei muito do projeto. E é isso, também estou no 4º período agora. E é isso, boa tarde a todos. Boa tarde. Maísa. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maísa, eu participei do projeto mais como um suporte técnico, junto com o Matheus Lavini, eu fazendo farmácia e medicina na parte de microbiologia, nesses aspectos mais do micro-organismo em que a gente estava focando. E eu também gostei muito do projeto, infelizmente não pude estar tão próxima quanto gostaria, mas o desenvolvimento dos meninos foi excepcional. Muito obrigada, Maísa. E essa adesão, né, dos estudantes de outras unidades é fundamental para o propósito da chamada e para o tipo de abordagem que a gente faz no GCSP, porque é multidisciplinar, e nessa área, né, com equipamento de desinfecção, precisava de ter alguém de outras unidades, né? O convite posterior é porque era difícil, né, no pouco tempo, na hora do edital, provavelmente, né, articular todo mundo, então tinha essa possibilidade de compor depois. Nós somos gratos, né, a você, Maísa, e ao Matheus, né, Lavin, que vieram de outras unidades e se dispuseram a participar da equipe, né? São sempre bem-vindos. Então, gente, eu vou rapidamente lembrar aqui em 2 slides, né, o que foi essa chamada, qual que é o objetivo, qual que foi o objetivo dela, para a gente fechar, né, com essa memória do que significou, né, esse trabalho desenvolvido por essa equipe que perseverou aí, né, conosco até o final. Então, essa chamada, que foi a primeira iniciativa ampla do programa na Escola de Engenharia, ela foi denominada chamada, né, GCSP, Escola de Engenharia da UFMG número 1, 2020, Covid-19, e a proposta, me perdoem, eu pulei, eu saltei, são 2 slides só, e ele, ao projetar, ele foi para o 2º slide. Então, essa chamada era aberta a alunos, né, estudantes de todos os cursos de graduação da Escola de Engenharia, né, para participarem do processo de seleção de acordo com os critérios do edital. Deveria ser escolhida uma área de grande desafio, ou mais de uma, para relacionar a proposta, né? O edital exigia que a proposta tivesse uma abordagem sistêmica, com metodologias e tecnologias da engenharia, com mentalidade inovadora, comprometida com o combate ao contágio e aos impactos da pandemia mundial do novo coronavírus, mas totalmente aberto, né? Nós tivemos aí, inicialmente, propostas em diversas linhas, então era um edital bastante aberto. A gente colocou as grandes linhas assim, de problemas, né, relacionados aos grandes desafios de engenharia, para que isso também servisse como orientação para a escolha, né, da abordagem para as propostas. Essas propostas deveriam envolver equipes multidisciplinares de 3 a 5 estudantes, né, de pelo menos 2 cursos de engenharia,
né, e chamamos atenção no edital que o trabalho de engenharia nesse contexto exige cooperação com outras áreas de conhecimento e que a participação de estudantes de outros cursos externos à escola de engenharia era bem-vinda. A gente sabia que seria difícil articular isso ainda dentro dos prazos na hora de submeter os trabalhos, mas, dada a necessidade, né, a importância dessa participação de estudantes de outras áreas, era possível fazer isso posteriormente, e foi o que essa equipe fez, né? O lançamento da chamada foi no dia 7 de julho de 2020, e o resultado foi publicado dia 8 de setembro. Houve um adiamento, né, na publicação do resultado em função das dificuldades lá relacionadas à pandemia, né? Que a chamada foi muito bem trabalhada internamente na equipe. Nós estávamos muito motivados com ela, mas coincidiu o lançamento da chamada com a data, né, de submissão das propostas com o retorno das atividades acadêmicas, né, do semestre na universidade, e isso criou uma certa dificuldade. Mas, mesmo assim, nós tivemos propostas, né, dentre elas essa de vocês, mas que perseveraram, depois de aprovada, nas duas etapas, até o final, com o desenvolvimento do trabalho, foi essa equipe, né, cujo tema de trabalho é equipamento de desinfecção por luz, né, ultravioleta, de baixo custo, né, para ser uma solução acessível. Então, isso estava dentro dos objetivos, né, de desenvolvimento desse trabalho. E aqui a gente, né, chamando atenção para a equipe multidisciplinar que desenvolveu esse trabalho, o Matheus Coutinho de Oliveira, da Engenharia Elétrica, que já se apresentou, está aqui conosco, e a gente chama atenção que é um estudante hoje do 4º período, né? Então, estava no início do curso mesmo, quando montou a equipe com outros colegas para submeterem essa proposta. Isabela Isis Lima dos Santos, da Engenharia Civil, o Isaías, que está aí conosco, Barbosa Neto, da Engenharia Elétrica também 4º período, o Matheus Lavim Marinho, da Medicina, né, que veio depois agregando competência aí da área da saúde, a equipe, assim como a Maísa Daré, né, Marisa, que pronuncia? Perim, da farmácia, que veio contribuir com a competência dela também na equipe. E os mentores, né, que, como já comentaram durante a apresentação, que foram o professor Antônio Augusto Torres Maia, do Departamento de Engenharia Mecânica, o professor Hugo César Coelho Michel, Departamento de Engenharia Eletrônica, e o professor Marcelo Cardoso, Departamento de Engenharia Química. A equipe de mentores também tinha que ser multidisciplinar, né, para um trabalho que é essencialmente multidisciplinar. Então, eu queria só fazer essa retomada para a gente situar rapidamente aqui, né, do que se trata, então, essa chamada, lembrando para, né, ficar aí registrado que esse trabalho, então, é uma resposta, né, aos desafios colocados por essa chamada do programa GCSP. Eu vou passar a palavra agora, então, para a equipe, né, de estudantes que desenvolveu o projeto, para que possam, então, fazer uma apresentação do trabalho que foi desenvolvido para nós. Por favor. Certo. Eu vou compartilhar a tela aqui um momento. Tá ok, Matheus. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem ver minha tela? Sim, sim. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Coutinho de Oliveira. Eu vou apresentar, assim, brevemente o que a gente fez nesse último ano. O nosso projeto começou quando eu estava no primeiro período, nas primeiras semanas do meu primeiro período, para falar a verdade. E essa é a nossa apresentação que a gente fez em todo esse tempo. Foi um ano e... praticamente foi um ano de projeto em pandemia, junto com os meus outros 4 colegas aí. Câmara de desinfecção para o VC. O foco do projeto foi o desenvolvimento de uma câmara de desinfecção. O nosso projeto é interessante porque muitas coisas foram mudando com o passar do tempo, principalmente nas primeiras semanas, quando a gente teve contato com os professores, Hugo, Antônio Maia e Marcelo. Porque a gente estava tendo perspectivas diferentes e eu também estava tendo contato com métodos novos que eu não tinha antes, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio e não sabia muita coisa.
Mas a ideia em si da câmera, ela foi feita antes do edital. Eu, o Isaías e a Isabela e um outro amigo nosso que acabou não continuando no projeto, a gente se juntou e a gente ficou meio que jogando ideias, e aí cada um jogava uma ideia e a gente ia eliminando as ideias, e depois de um certo número de ideias, a ideia de uma câmera de desinfecção veio, usando o VC, que foi um fato que a gente aprendeu na época, que cresceu um pouco de relevância por conta da pandemia, que é o processo, a capacidade da luz UVC de desinfectar, de eliminar micro-organismos. Então, o projeto ele foi feito em idealização, que ele começou antes mesmo do edital, e depois foi design e teste dos modelos criados, né? A gente não chegou a construir um protótipo, mas a gente conseguiu testar alguns aspectos do protótipo que seriam implementados. Então, algumas coisas, o software, por exemplo, e algumas entrevistas foram feitas usando o nosso design, foram testadas, então a gente conseguiu testar aspectos do nosso projeto, já que o processo inteiro foi feito à distância, né? E esse foi o tema principal que cativou o nosso grupo, que foi o debate com relação ao impacto da pandemia na economia, porque é evidente que medidas eram necessárias para a proteção da população em meio à pandemia, e muitas dessas medidas, pela natureza delas, iam causar impactos econômicos. Esses dados que estão na tela são da International Labour Organization, e eles mostram como que a comparação entre empregabilidade e desemprego entre 2019 e 2020. 2019 antes da pandemia, 2020 na pandemia. E a gente percebe uma queda de empregos nesse período, muito por conta, principalmente, da incapacidade de atividade. Não é que as pessoas não estavam sendo contratadas, é que a atividade econômica não estava sendo realizada, e aí as pessoas perdiam o emprego. Então, o impacto econômico foi uma coisa levada em consideração para idealizar o nosso produto. Então, a gente concluiu, naquele começo do projeto, que a gente precisava de um produto que ajude na recuperação econômica, que ele seja acessível para que o impacto dele ocorresse nas comunidades que mais sofrem com a pandemia. Vocês podem ver no gráfico que, tipo, países com low income foram os que mais sofreram com queda na quantidade de horas relativas a 2019, então foram as regiões que mais sofreram. Então, se a gente criasse um produto com um custo muito enorme, a nossa solução, apesar de tecnicamente viável, não seria útil, porque ela não ia atingir os pontos vitais, que seriam as populações que precisam ter acesso a essa solução. Então, a acessibilidade foi algo que a gente levou em conta, e a gente também não queria, por estar, como nós estávamos no primeiro período da faculdade, a gente não queria criar uma solução super complexa tecnologicamente falando. A gente queria pegar uma ideia que já existe e construir em cima disso. Então, a gente buscava efetividade embasada em tecnologias consolidadas. Agora eu vou passar a palavra para a Maísa, porque ela vai falar um pouco do SARS-CoV-2. Esses são alguns slides que eles vieram de uma apresentação que a própria Maísa fez para a gente no começo do projeto. Ela fez uma apresentação para nós alunos e para os professores, né, Hugo, Antônio e Marcelo, sobre o vírus e como que funciona a desinfecção, principalmente sobre a radiação. Eu vou passar a palavra para ela. Aí, Maísa, quando você quiser que passe o slide, só falar. Beleza. Oi, gente, boa tarde. Você pode passar, Matheus, de uma vez? Então, vou falar um pouquinho sobre o SARS-CoV, brevemente mesmo, porque essa parte, na verdade, ficou mais com o Matheus, a minha parte ficou mais pela própria desinfecção em si. Mas, basicamente, ele é uma partícula viral envelopada. Vocês podem ver aqui que o DNA está completamente envolto numa membrana lipídica. Ele tem um formato arredondado que lembra um pouco também o formato do vírus influenza da gripe, com diâmetro de 60 a 140 nanômetros, sendo um vírus de RNA, ou seja, ele possui
apenas uma fita simples de DNA, não tendo a fita dupla de DNA, o que também aumenta a chance de mutação deste vírus. E a incubação dele, como a gente já está cansado de saber até pela questão dos sintomas, é de 2 a 14 dias. Pode passar. Outra coisa que eu esqueci de falar é que pelo RNA ele ser uma fita única, ele é ainda mais sensível à radiação UV do que uma fita de DNA, porque quando eles estão pareados, você tem uma estabilidade maior dessa molécula do que quando ela está com uma fita simples. Um pouco sobre a própria radiação. Existem vários tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Alguns exemplos como raios gamas, feixes de elétrons são de alta energia, são ionizantes, que são capazes de retirar elétrons dos objetos, com um comprimento de onda mais curto. E eles também são bem mais penetrantes, mas eles também podem demorar mais tempo para esterilizar o equipamento. Já a radiação não ionizante, ela não retira elétrons desse equipamento, mas ela produz uma onda eletromagnética, e ela atua através de comprimento de onda mesmo. Pode passar, eu acho. E então a gente acabou buscando a luz UV exatamente por isso, por ser uma radiação não ionizante, mais fácil de se produzir, e também que não fosse penetrante o suficiente para causar algum mal aos objetos que a gente buscaria esterilizar. Então seria realmente uma esterilização superficial. As vantagens do uso da UV seriam a possibilidade de desinfectar superfícies e objetos sensíveis, como livros, que você não poderia usar um álcool 70, por exemplo, ou até mesmo celular. Existiram alguns casos de pessoas que queimaram seus celulares usando álcool 70 durante essa pandemia, por causa da parte elétrica, principalmente na parte do carregador e do fone de ouvido, ou sabão, muito menos, né? E, ademais, a lâmpada UV, ela, dependendo do modelo do fabricante, ela atinge milhares de horas de vidas úteis. Então, acaba que o custo-benefício de se comprar vários litros de álcool 70 poderia ser revertido apenas num equipamento usando uma única lâmpada. E as desvantagens é que a radiação UV ela é perigosa para os olhos, principalmente dos seres humanos, e para a pele a longo prazo, podendo causar câncer, e também podendo levar à irritação dos olhos. Então, tem essa questão de como fazer esse equipamento ser seguro, principalmente se você for olhar um uso doméstico. Pode passar. Certo. Então, com essas limitações que a gente foi levantando no começo, a gente chegou a alguns aspectos que seriam importantes para a nossa câmera. A gente decidiu que a câmera seria feita usando MDF, porque nosso professor Hugo também ele falou muito do MDF, ele é um cara que entende aí da construção de móveis, então ajudou bastante a gente nisso. Ele apoiou a ideia, o MDF seria meio que de fácil acesso, a gente conseguiria comprar e achar com uma facilidade, não seria um negócio tão caro, e ele iria cumprir o papel de construir a estrutura que a gente estava precisando. E aqui é uma parte interessante. A gente sabia que a gente precisava de uma câmera barata. Esse era um dos nossos objetivos desde o começo. A gente escreveu no edital que teria que ser acessível. Então, a gente passou um tempo pensando em como que a gente ia realizar essa desinfecção. A gente sabia que a luz UVC ela era capaz de eliminar o coronavírus, tanto que a gente viu outros produtos no mercado, produtos diferentes, que eram capazes e que utilizavam lâmpadas UVC de determinadas marcas que a gente avaliou, etc., modelos que seriam eficazes. A gente sabia disso, mas a gente tinha que pensar como que a gente ia fazer uma câmera que realizasse esse processo de forma automática, sem que o usuário tivesse que ficar mexendo a lâmpada, e etc. E a gente também pensando até na segurança, como a Maísa acabou de falar, dos olhos da pele, seria interessante que o usuário não tivesse contato com essas lâmpadas. Então, a lâmpada na câmera fechada seria positivo. E então, a gente meio que foi debatendo como que a gente ia realizar essa desinfecção sem ter o contato com o usuário. Como que a gente ia posicionar essas lâmpadas dentro da câmera e etc. E a gente percebeu, primeiro, que a lâmpada seria boa parte do custo. As lâmpadas UVC, elas são caras.
Então, não seria uma escolha inteligente a gente simplesmente colocar 6 lâmpadas em cada um dos lados da câmera e falar que vai cobrir todo o objeto. A solução que a gente pensou foi usar 3 lâmpadas, uma na face superior, uma na face inferior e uma nas laterais. O objeto ele ficaria apoiado em um suporte de grade, que seria girado por um motor. E a nossa hipótese foi que as lâmpadas ligadas com o objeto girando, a luz dessas lâmpadas elas iam varrer a superfície do objeto. E em questão assim, de 1 minuto no máximo, mas em 1 minuto a superfície seria limpa, considerando os dados que a gente obteve de eficiência das lâmpadas em outros estudos, com um único ponto negativo, sendo que a parte inferior do objeto ela não seria 100% atingida pela luz por conta do suporte vazado de grade, mas querendo ou não, mesmo sendo uma grade, a gente sabe que não vai ser 100% desinfectado. A pessoa poderia realizar 2 desinfecções, virando o objeto e assim tendo uma área maior atingida pela luz, mas a gente tentou desinfectar a maior área possível com o menor número de lâmpadas, considerando todas essas limitações. Essa foi a nossa conclusão. Esse foi um modelo 3D feito em SolidWorks. Foi uma ferramenta que a gente utilizou no nosso projeto. A gente escolheu a ferramenta porque, dadas as ferramentas possíveis, a gente achou que ela seria uma ferramenta de uma curva de aprendizado relativamente curta. E como os membros do nosso grupo não tinham curso técnico, foi algo positivo, porque facilitou nosso design. O Isaías fez esse desenho e ele mandou muito bem, na minha opinião. E depois veio a questão, dada a estrutura, como que ela ia funcionar, tendo isso em mente, a gente teve que pensar em como que essa câmera seria controlada, porque o processo é automático. Então, como que esse processo ia ser ditado, né? Para o projeto do protótipo, não necessariamente para o produto final, caso a gente fosse criar um produto definitivo, para o protótipo a gente escolheu usar o Arduino, por conta, de novo, da curva de aprendizado e da grande disponibilidade de conteúdo sobre como programar e como montar alguns circuitos usando o Arduino na internet. Então, ele foi... o Arduino é mais do que um microcontrolador, mas ele que foi a nossa decisão, a nossa escolha. E esse é o fluxograma de funcionamento do software. Não faz sentido eu colocar o nosso código aqui, porque é muito pouco apresentável um código, mas o fluxograma de funcionamento, antes de eu entrar em contato diretamente com ele, eu vou falar sobre o que o software deve ser responsável por. Ele tem que ser responsável por acionar e interromper o processo de desinfecção, ou seja, ligar e desligar. Mas com interromper, eu volto de novo ao ponto de segurança, porque a gente não queria que a gente não quer que a câmera seja ligada caso a porta esteja aberta ou caso a porta seja aberta no meio da desinfecção. Então, o software ele teria que detectar se a porta estava fechada ou se a porta foi aberta no meio do processo. E em ambos os cenários, as lâmpadas são desligadas e o motor é desligado. Se a pessoa interromper o processo, tudo desliga para garantir a segurança do usuário. E caso a porta esteja aberta, o processo nem começa. A detecção ela seria feita por um read switch. Nós colocaríamos um ímã na porta da câmera, de forma que esse ímã influenciaria o read switch fechando e abrindo o circuito para que o Arduino soubesse quando a porta está aberta ou fechada. A nossa câmera também deveria registrar as horas de atividade das lâmpadas, porque essas lâmpadas têm vida útil média. No nosso software, a gente usou a memória do Arduino para contabilizar as horas de uso e assim você poder alertar o usuário por meio do OLED display que tá na câmera quando que as lâmpadas estão perto do seu fim de vida útil. E o software também deveria ser capaz de lidar com o mechanical bouncing dos botões de acionamento e desligamento.
o professor Hugo, e ele levantou esse ponto para a gente, ele falou, ó, vocês estão trabalhando com botões, vocês precisam fazer com que o seu software não sofra com o bouncing mecânico do botão, porque se isso ocorrer, pode ser que o processo comece e interrompa, ou que ele não seja bem efetuado. Então, no nosso software, a gente endereçou esse problema. Tem um vídeo de testes do software que eu vou mostrar para vocês. Eu montei um circuito usando o meu Arduino Uno aqui de casa. Montei um circuito que simulasse basicamente o processo de ligar, desligar e detectar se a porta está aberta ou fechada. E a câmera está funcionando ou não, ela era simbolizada pelo feedback do computador no meu monitor. Então, basicamente, eu testei as funções, se estava tendo mechanical bouncing, se ela estava só ligando com a porta fechada, se ela estava parando o processo se a porta estivesse aberta, e se os botões de ligar e desligar estavam funcionando corretamente. Os testes efetuados foram basicamente esse com relação ao software, os realizei aqui em casa. A gente usou o Proteus para testar as nossas funções do Let's Play. Eu gerei bitmaps para imagens que eu queria que tivessem na nossa interface do Let's Play. E criei funções que, acionadas pelo Arduino, iam controlar o que o usuário estaria vendo na nossa interface. Porém, infelizmente, tem uns meses que eu fiz a gravação disso. Eu não consegui encontrar o vídeo. Peço desculpa, mas eu cheguei a mostrar para os demais alunos do grupo e para os professores, na época, as interfaces que as funções de interface que o usuário teria contato quando estivesse usando a câmera. Esse vídeo aqui sou eu testando o software. Eu peço que assistam. Esse vídeo aqui ele foi feito para apresentar para os demais alunos e para os professores na época. Então, eu estou gravando com a minha mão e estou testando ao mesmo tempo. Então, a qualidade não ficou tão boa, mas vou botar ele para passar aqui. Ô Matheus, você tem áudio nesse vídeo aí? Tem algum áudio que você está falando? Tem. Eu estou falando, mas você não está pode compartilhar. Não, porque você tem que compartilhar o áudio com a gente. Mas eu acho que deu para entender. Tá. No próprio Teams mesmo, mas não tem perigo, não tem problema, não. Era só porque eu imaginei que você estava falando alguma coisa ali, porque eu já vi esse vídeo. Então, eu não estava falando nada. Eu posso falar o que eu estava falando no vídeo, que eu acho que é até melhor. Pode ser também. Deixa eu... Não está voltando a me apresentar. Tá, ok. Eu vou falar o que eu estou falando no vídeo? Tá, basicamente, esse aí é o circuito que eu usei para testar. Ele tem um botão e ele tem um circuito que eu usei para simular o botão de desligar, porque eu não tinha dois botões funcionando. Mas ele tem basicamente um circuito que, quando ele é fechado e o sistema recebe um input, ele está ligando, né, que é o botão ali, e outro que é para sinalizar quando é para desligar o circuito. E tem outro
Outro aí, esse que eu estou mostrando agora, que é o da porta. Quando aquele ali estiver aberto, é como se a porta estivesse aberta, porque o circuito do read switch estaria aberto. Então, quando eu fecho, é como se a porta estivesse fechada. Quando eu fecho o circuito ali manualmente, seria o equivalente ao nosso read switch estando fechado e o Arduino recebendo sinal de que a porta está fechada. Primeiro, ele está aberto e eu estou pressionando o botão. Vocês não estão ouvindo, mas a porta estaria aberta, o circuito está aberto, e eu estou pressionando o botão de ligar e o processo não começa. Eu não recebo nenhum feedback do Arduino, porque o nosso programa está vendo que a porta está aberta, então ele não vai iniciar o processo de desinfecção. Agora eu fecho o circuito da porta, né, no caso, e eu pressiono o botão uma vez e começa a desinfecção. Aqui está disinfecting, então o processo está rolando. Basicamente, eu apertei o botão de começar o processo e o sistema ele leu que é para começar a desinfecção. Então está começando. Agora eu vou abrir a porta, ou seja, eu vou abrir esse circuito aqui e o sistema interrompe. Ele fala door opened. Então, a minha trava de segurança que desliga e reconhece que a porta foi aberta, ela está funcionando. O sistema está percebendo quando a porta estaria aberta, ou foi aberta no meio e está interrompendo o processo. Então, em quesito de segurança, a câmera não está ligando com a porta aberta e ela está interrompendo o processo quando a porta é aberta no meio do processo. E eu ligo de novo. E agora eu vou fechar o circuito pelo circuito que representaria o botão de desligar. Para mostrar que, ao apertar o botão de desligar, o usuário interromperia o processo. E quando eu fecho o botão, pressiono o botão de desligar, entre aspas, ele interrompe o processo. Basicamente isso, dos testes do acionamento, desacionamento, da trava de segurança, que seria uma parte principal do software, fora o OLED Display, que, como eu disse, eu não estou com a gravação que a gente realizou das funções. Peço perdão aí. Eu vou passar agora para a parte de Design Thinking, que foi algo que a gente implementou no nosso projeto. A gente entrevistou algumas pessoas e testou o nosso design com terceiros para ver o quão positivo ou negativo foi o nosso resultado. A gente sabe que normalmente o Design Thinking ele é feito antes mesmo de começar a trabalhar na parte técnica, mas no nosso caso acabou sendo uma coisa que começou paralelamente, mas que foi útil para avaliar o nosso design, o quão intuitivo ele estava sendo, o quão entendível ele era para o usuário. Se as pessoas eram capazes de compreender o funcionamento dele só pelo design, ou seja, um design que é intuitivo para o usuário. Vou passar agora a fala para a Maísa, que ela conduziu esses testes junto com o Matheus Lavini também. Então, essa parte de design thinking foi até muito bacana, uma experiência particular, porque foge um pouco, né, da área de saúde que a gente estuda, então foi um conhecimento bem interessante de se adquirir, em que a gente buscou entender um lado mais humano do uso desse produto, tipo assim, como a pessoa estaria confortável em utilizar, o que tipo assim, se isso era um produto realmente relevante para o momento em que a gente estava vivendo. Então, inicialmente, a gente fez um levantamento de questões por Google Forms, perguntando sobre o problema em si, que era o uso de desinfectantes líquidos, como álcool em gel e álcool líquido mesmo, pela população,
perguntando sobre os hábitos, se a pessoa fazia a limpeza por exemplo, de compras pós-supermercado, quanto aproximadamente era gasto com esse tipo de desinfetante, e se a pessoa buscava manter esses hábitos mesmo após a pandemia ou a diminuição do agravamento da pandemia, para ver o quanto esse produto seria relevante no mercado. Então, esse foi o primeiro passo, entender o porquê, né, desse produto existir. E segundo passo, a gente fez... Pode passar, Matheus? A gente fez um protótipo bem simplificado, que é a ideia de testar a usabilidade desse produto. A gente fez um modelo esquemático de papelão mesmo, e apresentou para pessoas de diversas faixas etárias, diferentes níveis sociais, e também níveis escolares, velhos e crianças, acredito que não, mas jovens, acho que o mais novo era adolescente, para entender como esse público entendia o que era o produto que a gente estava apresentando e qual o valor que eles viam e quais melhorias também poderiam ser acrescentadas. Então, houve alguns pontos interessantes, como o tamanho, que foi um fator muito importante na decisão de algumas pessoas que já adquiriram ou não um produto por questão de espaço, viver em apartamentos pequenos, colocaria isso na cozinha ou na lavanderia, que é um espaço restrito. Então, o tamanho foi importante para uma pessoa. Eu lembro que o formato não foi muito bem aceito, que é um formato mais quadrado. Acho que o professor está querendo falar alguma coisa, perdão. Não, acho que não. Então, perdão. E também sobre alguns outros exemplos foi a questão do sistema bivolt. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão do valor, que chamou a atenção do grupo, porque a gente estava tentando fazer um produto de baixo custo para tornar mais acessível para as pessoas, mas o valor que as pessoas acreditavam que o produto custasse e que elas gostariam que o produto custasse foi bem discrepante. Teve um entrevistado que falou que não compraria o produto se ele fosse mais de R$50. Em média, a gente conseguiu um valor de R$2.542 para que as pessoas acreditavam que o produto custaria se ele aparecesse nas lojas, mas que elas estariam dispostas a pagar por um valor de R$1.122. E 38% dos entrevistados comprariam a nossa câmara de desinfecção, porém com essas ressalvas que eu levantei, sistema bivolt, tamanho, que seriam pontos de atenção. Foi mais nesse sentido. E também a questão do tempo de desinfecção foi muito interessante, que algumas pessoas acreditavam que o tempo que demoraria para os objetos serem desinfectados seria de 1 hora, enquanto outros acreditavam que seria instantâneo. Alguns ficaram surpresos com o tempo, que é realmente muito baixo, mas, então, isso foi também uma coisa que variou bastante de acordo com o público entrevistado. Então, foram esses os pontos de atenção que eu gostaria de levantar nesse sentido de design thinking. E tipo, quando a gente olha para trás depois dessas entrevistas, a gente vê que muitos aspectos a gente meio que cumpriu. A nossa câmera não seria muito grande, as dimensões estariam em torno de 40 centímetros por lado, assim. Eu não estou com os números aqui comigo, mas não seria algo muito grande. O custo também não chegaria a esses 2.500, seria em torno de 1.000, 1.500, 1.300, alguma coisa assim. E a gente conseguiu atingir muitos pontos que foram relevantes para o usuário. Então, tipo, pontos que o cliente estava buscando, a gente trabalhou desde o começo. Então, isso deixou, pelo menos ao meu ver, alguns aspectos positivos do projeto. Acho que é basicamente isso que a gente apresentou, foi uma apresentação meio resumida. A gente fez mais coisas nesse tempo também, a gente chegou a escrever um artigo, tentou publicar um artigo.
Fora que aqui é só alguns minutos de várias e várias semanas que a gente apresentava coisa e excluía ou aprimorava, então foi mudando o projeto com o tempo. É basicamente isso, acho que a gente teria para apresentar hoje para vocês. Professora Carmela, acho que você está com o microfone mutado. Perdoe, eu fechei o microfone e esqueci. Muito obrigada a vocês pela apresentação. Nós vamos, então, abrir aí um minutinho para que os colegas, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, né, estejam à vontade. Eu queria parabenizar vocês. Falo, a questão num projeto é o caminho também, né? É o desenvolvimento da ideia, é a metodologia, são as técnicas que vocês usam para desenvolver, pensar todos os aspectos, né? E houve aí uma metodologia, uma abordagem de ideação do produto, de desenvolvimento, né? Testes reais com o software e o circuito em protótipo, né? Prototipado. Então, isso é muito interessante. Dá vontade que a coisa consolide em termos da montagem mesmo, mas as dificuldades, de fato, nesse período foram muitas, né? E o que vocês caminharam, conseguiram, né, caminhar aí no desenvolvimento, já foi muito interessante, né? Então, assim, e isso é muito importante no desenvolvimento de um projeto, que é ter método, usar ferramentas, né, adequadas que permitam fazer essa concepção, né, da ideação do produto ao desenvolvimento das ideias, aos testes, né, em protótipos, para que a coisa seja viável. Ficou muito interessante o Design Thinking, mesmo com o produto, né, em curso, porque vocês já puderam testar uma ideia, né, avaliar com quem foi entrevistado a solução proposta, o protótipo. E as coisas que foram colocadas são muito interessantes, porque o tamanho é realmente importante. Em apartamentos, em espaços pequenos, né, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tem que pensar onde que vai colocar. Então, por um lado, não pode ser pequeno demais, porque depende do tamanho dos produtos que você quer, né, das coisas que quer esterilizar, mas ser muito grande realmente é um problema para pequenos espaços. Então, achei muito interessante, vocês estão de parabéns, né, com o trabalho que vocês fizeram até aqui. Eu acredito que a professora Maria Tereza estava com a mão levantada. Isso. Eu gostaria de falar que eu vou ter de sair para me dar aula agora às 6 horas, mas eu também queria dar meus parabéns à equipe, né? Eu destaco, além do projeto, das ferramentas utilizadas, né? Do grupo ter conseguido trabalhar aí com essa interdisciplinaridade, o comprometimento de vocês. Então, a gente começar algo, né, que vocês se comprometeram a fazer e ir até o fim, apesar de todas as dificuldades do tempo que nós estamos vivendo, eu acho que tem que ser ressaltado no trabalho de vocês. Então, eu dou meus parabéns, né, que essa iniciativa de vocês, quem sabe a gente consegue, né, concretizar aí num momento aí mais propício. Meu parabéns a todos. Obrigada, Tereza. Obrigado, professora. E parabéns aos professores, mentores também, né, que acompanhando ali, introduzindo as ferramentas, mostrando recursos que poderiam ser utilizados, orientando a caminhada, né, são estudantes mais jovens no curso e conseguiram perseverar e caminhar desenvolvendo muita coisa. Obviamente que sem orientação, sem mentoria, seria muito mais difícil. Então, aí, parabéns, né, e obrigado aos colegas que desenvolveram esse trabalho precioso, que é parte da metodologia do GCSP, né? Virgínia, você quer falar alguma coisa? Está fechado seu microfone. Eu acho que o Walter já levantou a mão. O Walter levantou a mão. Perdão, Walter.
eu não sei se tinha levantado antes ou depois de você, Virginia, mas eu quero só também parabenizar os estudantes. Eu acho assim, um trabalho importante. A gente vê, né, vocês, os alunos da engenharia estavam no primeiro período, né, e contactar colegas de outros cursos. Então, essa questão da transdisciplinaridade, né, de vocês trabalharem, isso é muito importante, né, de vocês perceberem já que no início um problema que existe, que às vezes numa outra área, no caso aí para a Maísa e para o colega também da medicina, né, de trabalhar junto nessa questão da transdisciplinaridade, eu acho muito importante, né? E de ver já desde o início do curso, né, de essa preocupação com o curso, a preocupação social que vocês demonstraram também, né, de ver, olha, tem que ser barato para atingir um número maior de pessoas, né? E de alguma forma, vocês, de alguma forma definitiva, né, vocês passam a fazer parte da história do GCSP, né, esse primeiro projeto que foi desenvolvido, né? Então, quero agradecer pela dedicação de vocês, como a Maria Tereza falou, né, e por, né, dar esse primeiro passo nessa história, na história do GCSP, que a gente espera que seja bastante longa. Então, quero agradecer e parabenizar todos vocês pela maneira como trabalharam, pela profissionalidade, a forma profissional também, né, a qualidade da apresentação do material que vocês utilizaram aqui, né? Então, é só mesmo para agradecer e parabenizar todos vocês. Obrigada, Walter. Obrigado, professor. Eu, então, gostaria... Peraí, deixa eu levantar a mão. Posso falar? Claro. Bem, meus parabéns, inicialmente, ao grupo, aos mentores. Eu creio que os aspectos principais foram levantados, tanto pela Maria Tereza, pelo Walter, a questão das premissas que vocês utilizaram para o desenvolvimento do projeto, a abordagem, as preocupações, não é, de custo. Na verdade, eu fiquei impressionada com o que vocês conseguiram em termos de redução de custo, desde aquele valor inicial até o valor final, e a entrega, não é? Vocês realmente chegaram até o final, entregaram. E eu queria perguntar a vocês, do ponto de vista da experiência do trabalho, o que vocês consideraram que foi mais enriquecedor? O que vocês consideram que contribuiu mais para a formação de vocês? Um outro aspecto que eu queria levantar, eu acho que foi o Matheus, não sei se foi o Matheus ou a Maísa, que colocou também, que vocês procuraram, acho que foi o Matheus no início, que vocês procuraram, ao invés de partir do zero, se basearam em alguma coisa que já existia no mercado. Então, eu queria entender um pouco mais dessa abordagem. E, por último, um aspecto que vocês levantaram, que seria o uso corporativo, que eu também antecipo com uma possibilidade maior de aplicação, né? E uso corporativo, eu não estou pensando só em grandes indústrias, mas, por exemplo, na área médica, você tem um consultório médico, odontológico, então, várias aplicações dessa natureza. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho do que vocês imaginam que seria o nicho, ou os nichos principais de mercado de aplicação que vocês vislumbram. Acho que eu vou falar um pouco sobre isso, porque isso foi um debate que aconteceu bastante no nosso grupo, que seria o uso doméstico ou uso comercial. Tanto que a gente montou mapas de empatia para ambos, para entender o usuário, entender as dores e o que eles estavam buscando em ambos os casos. E a gente chegou à conclusão de que, apesar do uso comercial, a primeiro momento, a primeira vez que a gente pensou ser o ideal na nossa cabeça, até porque, como dados os perigos da luz UVC, até para a segurança seria mais adequado que fosse utilizado no ambiente de trabalho do que no ambiente doméstico. Mas, como a luz ela precisa incidir diretamente na superfície do objeto, a maneira ideal seria que objetos fossem desinfectados um por um.
Então, ambientes com fluxo muito grande de objetos, o uso da câmera não seria tão bom. Apesar da câmera conseguir desinfectar muita coisa em segundos, assim, 30 segundos a 1 minuto já desinfecta boa parte, com base nos dados das lâmpadas, se eu tenho 50, 100 produtos para ser desinfectados, acaba sendo um período muito grande de tempo para uma câmera lidar. Então, você precisaria de várias câmeras. Então, a conclusão que o nosso grupo chegou é que esse produto seria utilizado de uma forma melhor no ambiente doméstico, onde a pessoa desinfectaria o celular e uma quantidade menor de produtos do que, por exemplo, num supermercado ou num hospital que precisaria de centenas de produtos a serem desinfectados em um curto espaço de tempo. Isso pode ser resolvido com várias câmeras, mas na nossa cabeça, a solução mais lógica seria o uso doméstico, principalmente pelo menor fluxo de objetos a serem desinfectados, né? Porque com um número muito grande, uma câmera só demandaria muito tempo. Acho que com relação a isso, e a sua primeira pergunta foi sobre qual parte do projeto foi mais enriquecedor para a gente? Acho que era isso. Não exatamente parte do projeto, o que a experiência como um todo, né, de participação num projeto como esse, vocês consideram que foi mais enriquecedor e que pode contribuir mais para a formação de vocês? Eu acredito que a parte mais enriquecedora foi contato com métodos que eu não conhecia, né, anteriormente. E também uma coisa que o professor Hugo ele comentou com a gente em uma das nossas reuniões é sobre a forma com que se ensina. Porque a gente estava aprendendo, por exemplo, eu aprendi muita coisa de Arduino porque eu tinha um objetivo que era construir a câmera, então eu pesquisava sobre e eu ia fazendo as coisas com o objetivo em mente. E a sensação que eu tive nesse período de aprendizado foi muito diferente do que eu tenho em outros ambientes, porque em certos ambientes parece que eu tenho que estudar uns capítulos que eu preciso para fazer uma prova. É diferente de quando eu estou tentando realizar um objetivo, que no caso era a câmera, e eu ia estudar esses assuntos. Então, a experiência de aprender dessa forma foi mais positiva para mim, né? Eu acho que foi isso, principalmente. Eu não sei para o Isaías e para a Maísa. Minha é um pouco parecida. Até. Eu também. Acho que você colocou muito bem, Matheus, na verdade. Soube expressar muito bem, assim, o que eu também senti no projeto foi você aprender de uma maneira mais prática, uma maneira mais para um objetivo mais interessante, assim, no meu caso não foi no Arduino, mas trabalhando com SolidWorks eu pude aprender bastante e que com certeza vai me agregar também por conta do projeto. Eu vi um objetivo que era a construção da câmera e atrás dos conteúdos. Então, essa maneira de aprender mais prática foi bastante enriquecedora para mim. Uma aprendizagem ativa, né? No meu caso também, a questão do design thinking, que foge um pouco das disciplinas da área da saúde, né? Também foi bem interessante. E estar em contato com alunos da engenharia, que tem uma visão bem diferente do que a gente está acostumado no curso, também é bem enriquecedor, porque a gente acaba tendo um olhar diferente, mesmo nas coisas dentro do curso, sabe? Muito bom. Obrigada. Ana Lide? Obrigada, Virginia. Parabéns aí, né, para todos, né, os estudantes que fizeram o trabalho, né, para os professores envolvidos aí na iniciativa. Certamente persistência, o comprometimento de todos foi super importante, né? Pensar aí na questão da comunidade e buscar, né, soluções, né, para a sociedade em geral. O fato de vocês, né, estão no início do curso, aceitarem e trazerem para vocês esses desafios, né? Ou seja, tudo aí que os colegas falaram, né, faço aí também como minhas palavras deles. E gostaria de perguntar para vocês o seguinte:
que lições aprendidas, né, vocês podem trazer para a gente em relação ao programa e à condução de próximos editais e trabalhos, né, semelhantes? Né? O que a gente pode aprender em cima da experiência de vocês, né, para que a gente possa melhorar, né, em próximos editais, coisas desse tipo, tá? Entendi. Acho que parando para pensar agora rápido, eu não consigo pensar em nenhum ponto que eu criticaria até então. Porque eu acho que os problemas que a gente teve não foram do programa, foram do contexto da pandemia. Porque chegou num momento em que a gente estava com muita coisa que estava feita, só que a gente não conseguia, tipo, não podia juntar o grupo para começar a botar a mão na massa ou coisas do gênero. Então, eu acho que foi um entrave, porque a gente foi evoluindo, e chegou um momento que a gente estava até procurando novas coisas para fazer. Tipo, a gente escreveu o artigo, tentou submeter o artigo para o Congresso, porque a gente não estava tendo a possibilidade de juntar a equipe para montar a Câmara. Então, eu acho que esses obstáculos não são do programa de CSP, são do contexto. Eu não consigo agora pensar num obstáculo ou num problema do GCSP em si, do programa. E em termos de metodologia de trabalho, a forma como vocês trabalharam, vocês acham que tem coisas que a gente pode usar também para ajudar aí? Em termos das nossas metodologias que podem ser usadas para próximos projetos? É isso que quer dizer? Como a gente pode aprimorar, assim, para dar o apoio que vocês precisam em termos de engenharia, né? Para poder conceber novos projetos. Se vocês sentiram falta de alguma coisa nesse sentido? Eu gostei muito da mentoria que eu tive com o professor Antônio Maia, o Hugo Michel e com o Marcelo Cardoso. Eu não tenho nada a reclamar assim da mentoria, não. Eles conseguiram guiar a gente bastante. E também a perspectiva deles abria ideias que a gente não tinha antes, sabe? Tipo, eles falavam... às vezes eles não davam a solução, mas eles meio que induziam a gente, e eu conseguia ter perspectivas que eu não tinha sozinho, pensando aqui em casa, ou conversando com o Isaías, por exemplo, também. Então, eu não tenho a reclamar da mentoria. Acho que guiaram muito bem. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, nós preparamos um certificado, né, para cada um de vocês. Vocês vão receber por e-mail. Eu vou passar também para os professores mentores. Eu não sei se vocês devem ter organizado uma equipe no Teams, alguma coisa assim. Se ainda estiver funcional, né, vocês podem compartilhar ali também com cada um deles, mas nós geramos os certificados. Eu vou só mostrar aqui como se a gente estivesse fazendo uma entrega para vocês dos certificados, né? Não podemos fazer isso presencialmente, mas nós temos aí, né, um certificado. Considerem, né, que nós estamos entregando o certificado de participação ao Matheus Coutinho de Oliveira, a Isabela Isis Lima dos Santos, ao Isaías Barbosa Neto, ao Matheus Lavim Marinho e a Maísa Daré Perim. Ok, gente? Vocês vão ter esse certificado aí disponibilizado para cada um de vocês, merecidamente, né? Se para fazer o aproveitamento acadêmico, tá? Porque eu não fiz menção aqui no certificado, né? Não entramos nesse detalhe, de carga horária nem nada. A gente, né, falamos da participação, do desenvolvimento desse projeto na chamada e tal, mas não há uma menção de carga horária, porque são muitas horas ao longo de um período, né? Mas se for necessário isso, eu posso providenciar um outro documento, um outro tipo de declaração complementar, e para que vocês tenham isso também anexado, ou, né, na verdade,
o tempo é curto, né, para a gente, e é a primeira experiência, nós temos que pensar uma forma melhor de fazer isso, mas nós podemos fazer, tá? Porque talvez os colegiados possam solicitar essa menção aí de carga horária, né? Ou, se for o caso também, eu refaço o certificado e a gente faz uma menção ali direta de uma carga horária estimada, assim, né? Como se diz, as horas de aprendizado a gente não conta, a gente conta as horas ali efetivas de trabalho. Vou trocar uma ideia com os mentores, e aí talvez seja melhor a gente fazer isso, mas vocês vão receber esse certificado, tá? Merecidamente, e façam uso dele, né, para buscar aproveitamento acadêmico junto aos colegiados de curso, né, como atividade complementar, justa, né, porque vocês tiveram uma experiência ampla aí no desenvolvimento de um projeto, buscando solução, né, desenvolver a solução para um problema, né, para uma situação crítica e emergencial que nós vivemos. Isso tem um grande valor técnico, né, acadêmico e científico também, que as bases, embora não seja uma pesquisa científica, é desenvolvimento, mas as bases para esse desenvolvimento são científicas, né? Então, é um trabalho de grande valor, vocês estão de parabéns. Eu não sei se mais algum colega gostaria de fazer mais algum comentário. Ana Lídia, você continua com a mão levantada ou você levantou de novo? Então tá, então eu vou passar para a professora Ana Lídia. Eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos colegas mentores, que eles acabaram não falando. Não falando, verdade. Eu queria ouvi-los. E, Carmela, em complementação a isso que você comentou sobre questão de carga horária, a gente tem a resolução de AACC, que eu acho que a gente pode encaixar em algum daqueles critérios que estão lá, e aí a carga horária seria pela duração do programa, do edital. A gente pode olhar alguma coisa nesse sentido, porque é difícil definir essa carga horária, né? Okay? É difícil. Por isso que eu não coloquei ali. Não sei, talvez a gente faça uma declaração complementar, né, junto para o certificado. Ok. Nós vamos fazer. Ótimo. Mas eu queria ouvir os nossos colegas aí, mentores do trabalho, né, sobre a experiência deles. Vou começar em ordem alfabética, tá, Hugo? Em ordem alfabética, o Antônio está sorteado. Para começar. Mas olha só, o que eu tenho a dizer? A experiência foi muito boa, eu fiquei bastante surpreso com o rendimento dos alunos. Primeiro que muitos deles estavam no começo do curso, mas eles reagiram muito bem ao que eu gosto de chamar de provocações. Então, vou dar um exemplo. Nos nossos primeiros encontros, eles chegaram com um desenho mais ou menos feito num papel. A gente já provocou, falou assim, não, você tem que fazer no SolidWorks. Na outra semana, eles já chegaram com uma primeira versão do protótipo no SolidWorks. No caso do Matheus, a primeira versão que ele fez usando um software de desenvolvimento foi um software online que ele tinha arrumado para trabalhar com Arduino. A gente falou assim, não, o ideal era você trabalhar com um software mais profissional. Aí a gente já falou, vamos tentar usar o Proteus. Na outra semana, ele já começou a trabalhar com o Proteus. Então, eles responderam muito bem a essas indicações, a esses caminhos diferentes que a gente dá. Eles foram autodidatas, né? Eles aprenderam, eles não fizeram cursos específicos de SolidWorks ou de Proteus, eles aprenderam a partir de tutoriais, de conversas. Então, isso foi uma surpresa boa, né? Eles foram capazes de trabalhar o assunto de forma bastante independente, foram bastante criativos, né? Mesmo tratando de alunos muito jovens no início do curso. Isso que o Matheus falou, que a gente aprende fazendo, né? O Project-Based Learning, é uma coisa que foi muito falada na nossa reunião que a gente teve no GCCP, no nosso workshop, né? Foi muito falado nisso. É algo que está até nas DCMs, né? Também, né? Esse Project-Based Learning. Foi uma experiência boa, né? Prova de que a metodologia funciona.
Uma outra experiência que eu achei bastante interessante foi a oportunidade de trabalhar com alunos de outras áreas. Então, quando eles mencionam que eles veem as coisas de maneira diferente, eles veem mesmo, isso é de verdade. Então, a gente entende que funciona assim, mas a gente não tem noção de como que é diferente. Então, nesse trabalho, eu tive a oportunidade de perceber isso. Então, a maneira de falar, a maneira de apresentar, a perspectiva de analisar o problema, isso, em muitos casos, enriqueceu muito a nossa análise, enriqueceu muito a evolução do projeto. Então, foi bastante interessante essa experiência. Então, eu acho que tem coisas do GCSP que mereceriam ser até extrapoladas para a graduação inteira. Eu não sei, isso é uma provocação para a Analide, lá no Conselho de Coordenadores, né? Porque foi realmente muito boa. Essa questão do Project-Based Learning, eu achei muito, muito bacana e funciona muito bem. A motivação que os alunos trabalham é diferente, o aproveitamento que eles têm do conteúdo é diferente, né? Então, é algo que a gente tem que tentar incorporar na graduação. Mas foi muito bom, a pandemia atrapalhou, e como o Matheus falou, a gente estava sempre tentando achar algo diferente, algo que pudesse ser aperfeiçoado para manter o grupo movimentando, né? Mas a minha expectativa é que nas novas edições, né, já com a pandemia no finalzinho, a gente vai ter condições de montar alguma coisa e a experiência ainda vai ser melhor, né? Então foi essa a minha visão do todo. Obrigada, Maia. Olha, tudo que o Maia falou, concordo. Eu acho que há uma certa motivação nesse grupo, né, nesses alunos. A Isabela não pôde estar aqui, nem o Matheus. A Isabela, lamentavelmente, ela teve uma avaliação agora, uma prova em alguma disciplina, mas ela se manifestou muito no nosso grupo lá, querendo estar aqui, mas infelizmente a gente não tem como remarcar isso, né? Não pode adiar mais, né? Fica muito difícil. E todos eles, e inclusive os que vieram das outras unidades, né, da farmácia, a Maísa, o Matheus, dos outros cursos, né, da farmácia e da medicina, eles tiveram uma sinergia fantástica. E quando a gente trata em engenharia, principalmente no desenvolvimento de um produto, né, como foi o projeto deles, né, a orientação, ela traz alguns desafios, né, a condução, né, a mentoria traz alguns desafios quando a gente foca em um produto, primeiro porque se perguntava muito, nós vamos conseguir fazer esse produto? Onde que nós vamos fazer esse produto? Né, nós vamos contratar alguém para fazer? Né? Então, tínhamos limitações de recursos e de espaço. Então, na escola de engenharia, a gente não via a hora de podermos chegar na etapa 3, né, que vamos chegar agora, dia 10, que já chegou dia 10 de janeiro. A gente não via a hora. A nossa esperança é que isso poderia acontecer em outubro, mas não foi. Estava muito incerto tudo, né? E aí a gente, como o Matheus disse ao final da apresentação dele, nós acabamos tendo que pensar em algo para mantê-los motivados, porque entendemos, eu, Maia e Marcelo, que não podíamos deixar esse grupo à deriva, vamos dizer assim, da motivação, né? E achar que o projeto iria finalizar de alguma forma. Enfim, isso foi um desafio em termos de orientação, de mentoria para mim e para o Maia. Chega uma hora que a gente fica... e agora, né? Não sabemos, não podemos dar o passo. E tivemos um pormenor também. Geograficamente, né, o Matheus, Maísa, Isabela, eles não estão não estão na mesma cidade, né? Então, nem se a gente quisesse forçar um encontro, ficaria muito difícil para eles. Então, ficou Isaías, eu não sei, mas acho que Isaías também estava em outra cidade, eu não sei, Isaías, se eu estou falando errado. Mas também, geograficamente... Oi, desculpa. Também, professor. Também. Você também, né? Você está em outra cidade. Então, esse foi um agravante, porque
por mais que a gente pudesse ter uma liberação especial, entre aspas, né, é claro que tentamos o tempo todo minimizar todos os riscos, seria impraticável fazer esse encontro. Então, conseguimos e fomos avançando o que dava para fazer. Então, a gente estabeleceu que nós teríamos pelo menos vamos dizer assim, um projeto preparado para ser executado. Então, seria a parte de engenharia básica, eu comentei com eles. Então, a engenharia básica estaria pronta, né? Então, começamos a falar muito sobre documentação, sobre diagramas, ou sobre documentação do código, né? Sobre fluxograma, como o Matheus apresentou, para deixar as coisas preparadas para que, vamos supor, voltássemos algum dia e a gente pegasse todo aquele material e pudesse nos preparar a execução de tudo, né? E termos a execução, que é construção, que é elaboração, enfim. E é claro que tudo dentro de uma perspectiva limitada, pois a Câmara, ela em si, eu brincava com os meninos, ela aparentemente é uma caixa, né? É uma caixa de MDF, a gente faz muito rápido, né? Mas tem muitos detalhes que eles foram vendo quando se desenhavam, quando discutiam as coisas, e principalmente onde vão ficar todos os circuitos. A gente se baseou muito. Tem câmeras que estão aí no mercado que elas são bem diferentes. A gente falou, vamos fazer o básico da engenharia e bem feito, né, se possível. Vamos pensar num micro-ondas, né, que é uma estrutura muito parecida, né? Vamos pensar onde fica o circuito. Então todas essas elaborações, semana em semana, eu e o Maia, a gente construía de uma forma, o Marcelo também, mas o Marcelo preparou eles, ele mesmo vai poder, se ele tivesse que ele falaria isso também, para a escrita. O Marcelo se reunia com eles, pois eles tinham até em outro dia, chegou a reunir 2 dias uma semana, né? Um dia com o Marcelo apenas. Então, o Marcelo preparou eles para uma questão mais acadêmica, no sentido da escrita acadêmica, de preparação do artigo, como é que a gente pensa nisso, né? E tudo mais. E, em contrapartida, nós estávamos todas as sextas tentando direcioná-los para o melhor produto, o melhor acabamento da Câmara e tudo mais. Enfim, sem querer fazer lamentações, mas a gente gostaria de ter o produto aqui para mostrar a vocês, né, os vídeos e tudo mais. Mas eu acredito que, podendo retornar depois do dia 10, né, de janeiro, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, principalmente em março, quando eles de fato vão retornar, né, os alunos, todos os estudantes, nos encontrarmos, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, conhecer o Matheus, Isaías, Maísa, Isabela. Matheus, Isaías e Isabela estão na mesma escola, né? Mas Maísa e Matheus Lavin estão todos convidados para a gente se reunir e começar a pensar na preparação desse material, né? Selecionar os materiais, nós fizemos alguns orçamentos, temos algumas dicas de construção, mas, enfim, acabava que era uma coisa meio que não ia sair, tá? Então, essa foi uma dificuldade que eu encontrei, foi manter essa equipe tão boa, sabe, olha, vou falar uma coisa para vocês, esse design thinking aí, quando eu recebi, né, deles, eu achei uma coisa extraordinária. Eu não estava preparado para esse tipo de entrega que eles fizeram. Eu achei que ia vir muito mais coisa, igual a parte técnica do código e tudo mais. Quando veio essa parte de design thinking que a Maísa encabeçou, eu acho que eu vi a sinergia desse grupo, as preocupações com camadas diferentes de um produto, não só a parte técnica, mas a parte de uso, funcionalidade disso tudo, a aplicabilidade e sentimento disso por outras pessoas que não têm a menor noção do que isso vai fazer, né? Isso é que é muito legal, né? Então, assim, isso foi, para mim, eu me surpreendi muito com isso, confesso. Enfim, e o artigo foi escrito, está pronto, tem pormenores que a gente discutiu depois, que não foi aceito, a gente entende, mas foi uma batalha escrever esse artigo, foi ótimo no final das contas, eles aprenderam muitas coisas, enfim, não tem...
Eu sou muito suspeito para falar de cada um deles, mas é só parabenizar mesmo e vamos nos reencontrar em breve para a gente continuar esse projeto, nem que seja por um hobby nosso, montar tudo isso e fazer tudo isso funcionar para o programa. É isso, pessoal. Eu agradeço também a equipe do GCSP, né? Obviamente, eu sei que por trás estava comandando muitas coisas, e ter confiado isso a mim, ao Maia, né, ao Marcelo, e acho que foi muito produtivo. Eu agradeço bastante. Muito legal. E, assim, na verdade, né, Hugo e Antônio Maia, houve detalhamento, né? Tem muito detalhamento, porque teve até teste de código, de circuito e tal. Talvez precise ainda detalhar alguma coisa de desenho para na hora de montar, né, de construir fisicamente. Mas um dos papéis né, da orientação também, da mentoria, é ajudar a delimitar diante das situações o que é viável e o que não é, né? E acho que vocês conseguiram fazer isso muito bem, a equipe lidou com isso muito bem, então, parabéns. Mas assim, eu imagino essa câmara, né, de desinfecção, ela seria extremamente útil nos laboratórios, mesmo se a gente pensar nos laboratórios da universidade, né, para desinfectar objetos que são utilizados. Eu cheguei a pensar, assim, no momento de pandemia, a gente tendo que trabalhar presencialmente, até para desinfectar bolsa, objetos que você chega com ele, né, para entrar no laboratório, seria muito interessante. Então, assim, oportunidades de uso amplo para a solução não faltam. Gente, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu estou preocupada só um pouquinho com o horário. Nós avançamos um pouquinho, mas acho que valeu muito a pena, né? É a nossa primeira experiência aí concreta de trabalho desenvolvido com a metodologia do programa, numa chamada importante, num tema importante, né, que foi aí uma resposta, uma chamada a pensar, né, problemas e desenvolver soluções que contribuíssem com esse cenário de pandemia, e acho que esse objetivo foi cumprido com sucesso, com todas as dificuldades e limitações aí da situação da pandemia em si, mas foi cumprido com sucesso. Então, estudantes, professores, mentores, estão de parabéns, né? Somos muito gratos por vocês terem perseverado e tornado, e concretizado, né, essa experiência, que é um estilo GCSP mesmo, grandes desafios para a engenharia, que tem essa cara mesmo, multidisciplinar, transdisciplinar, voltada para problemas, né? Buscar solução para os problemas, partir dos problemas para desenvolver a solução, né? Então, da minha parte, agradecer, né, mais uma vez, e parabenizar a todos. Os colegas da equipe também, porque essa chamada foi construída a muitas mãos durante muito tempo, assim, foi um carinho muito grande, né, construir essa oportunidade. Então, obrigada a toda a equipe GCSP. Acho que essa experiência, ela coroa, né, um pouco o início dos trabalhos aí do programa na Escola de Engenharia, né? E muito obrigada aos que vieram de outras unidades, a Maísa e o Matheus Lavigne, para contribuir e participar desse trabalho. É um aprendizado para nós também, nós vamos pensar em outras iniciativas com essa abertura, porque com certeza nós teremos trabalhos mais interessantes e oportunidades de formação aí para os nossos estudantes, não só da Escola de Engenharia, mas de outras unidades que têm interesse, né, em desenvolver soluções, pesquisas com esse caráter, né? Então, muito obrigada a todos. Vou passar os certificados para os professores, né, Hugo, Antônio Maia, Marcelo. Vocês vão receber e nós vamos providenciar, nós vamos discutir a melhor maneira de atestar essa carga horária e vamos fazer um documento complementar para vocês submeterem aos colegiados seus cursos e buscarem o aproveitamento como atividade complementar. Ok? Ok. Obrigado, professores. Muito obrigada, gente. Obrigada, parabéns. Parabéns. Boas festas para todos. Vou encerrar a gravação, tá? Boas festas, pessoal.